Vamos começar apresentando os convidados da noite. E vamos falar sobre um assunto que é bastante interessante. Funciona muito e muitas pessoas ficam, às vezes, até na dúvida. Hérnia de disco. Tem que fazer cirurgia ou não? Isso é o que vamos falar com o Diego Dil, que é presidente da Associação Gaúcha de Fisioterapeutas Acupunturistas. Perfeito? Perfeito, Vivo. Há chance de eu detectar que tem uma hérnia de disco e fazer um tratamento e não ir para a faca? Muito grande essa chance e, inclusive, o início do tratamento ele não deve ser feito através de exame de imagens. Ele deve ser feito principalmente através de um bom exame clínico, de um profissional da saúde, do médico, fisioterapeuta, e a partir disso se traça então os objetivos e a realidade, a origem da dor da pessoa. Daqui a pouco, mais detalhes. Perfeito. Gostaria então que você me desse as dicas sobre o tratamento de hérnia de disco. Porque, olha, é muito ruim ter hérnia de disco, né? Nossa, é um Mas quem problema tem, sério. normalmente, tem que ir para a faca. Não, esse é um grande erro, Eles vão para a faca, é um né? mito, infelizmente muitos vão, mas é um mito que tem que ser desmistificado, né? Então, como a gente tinha falado antes, Bibo, eu acho que esse é um assunto bem sério, ele traz um problema social no Brasil e no mundo todo muito importante, causa afastamento de trabalho, prejuízo a empresas, a trabalhadores, serviço social, INSS, então é muito importante isso. A hérnia de disco, ela nem de perto, ela deve ser encarada como um problema cirúrgico. Ela primeiramente ela tem que ser classificada como um problema de dor nas costas. Raramente ela é indicada a cirurgia, no máximo em 5 a 10 pacientes dos casos, porque normalmente o tratamento conservador e não medicamentoso, o tratamento conservador através de fisioterapia, acupuntura e quiropraxia, ele é um tratamento que é efetivo, resolve o problema na grande maioria desses casos, então. O grande erro ocorre inicialmente quando a gente vai a um profissional de saúde, a um médico, a um fisioterapeuta, seja qual for o profissional que vai adereçar o tratamento, e o profissional, antes mesmo de examinar essa pessoa, já começa a fazer exame de imagem. Raio-X, ressonância magnética, aí já se sabe através de pesquisa, quando se acompanha os pacientes, e quando se faz o exame de imagem e o profissional de saúde e o paciente vê aquela lesão, ele já fica com aquele estigma que o tratamento é difícil, que o tratamento não vai funcionar e pelo saber comum errado que se deve fazer cirurgia. Então, o exame ele deve iniciar sempre do exame clínico muito bem feito pelo profissional de saúde e esse exame clínico ele consegue determinar claramente, muito raro precisar um exame de imagem, qual a origem da dor. Se é uma dor miofascial, se é uma dor articular que se resolve com manipulação, se é uma dor realmente de disco, de raiz nervosa, como seria um caso de hérnia de disco. E mesmo os casos de hérnia, então, você consegue um resultado muito bom com esse tratamento. Na realidade, o que se coloca? Em 2013, a Associação Médica Americana, ou seja, uma entidade de muito peso no mundo todo, referência, ela publicou um novo consenso onde ela deixa bem claro. Paciente com dor nas costas, incluindo hérnia de disco, tratamento primário, profissional de saúde primária, se procurado, fisioterapeuta, profissional que trabalha com acupuntura ou profissional que trabalha com manipulação articular, seja quiropraxia, osteopatia, Sim. Fisioterapia manipulativa, o tratamento que for. Perfeito. Agora, a acupuntura, a pessoa não sente aquela agulha, né? A sensação, ou sente mínimo? a sensação da agulha, ela pode ser sentida e ela passa em pouquíssimos segundos, é muito simples a sensação que se sente, ela pode ser uma sensação local, algo que se irradia pelo ramo nervoso ou pelo meridiano, e ela não é considerada uma sensação dolorosa, ela é um estímulo diferente, um estímulo tátil diferente. Sim. Em quanto tempo uma pessoa aprende acupuntura? A questão da prática da acupuntura no Brasil e no mundo todo, ela exige um treinamento muito bem feito. Então, no Brasil, por exemplo, um profissional para fazer acupuntura de forma segura e legalizada, no mínimo 2 anos. Mínimo 2 anos. No mínimo. Porque tem alguns aplicões por aí, né? Gente aplicando. Tem. Esse é um grande problema e é um problema que eu agradeço demais o espaço que você deu à Associação Gaúcha de Fisioterapeutas Acupunturistas. É um chamado que a gente está fazendo à população, aos pacientes e à própria imprensa. Tem muitos profissionais realizando cursos de agulhamento seco, que é uma técnica que tem sua eficácia, voltada única e exclusivamente para o tratamento da dor miofascial, problema muscular, digamos, de forma geral. E, infelizmente, algumas escolas que ensinam agulhamento seco e o próprio profissional a aprender, acaba divulgando na imprensa e para os pacientes, que é um erro muito grave, que ele está fazendo acupuntura. Então, ele desinforma a população. Isso é importante. E leva a risco, né? É importante.
gente está aqui para isso. É um risco muito grande. Primeiro porque você desinforma a população que vai achar que agulhamento seco é acupuntura e que serve apenas para tratar dor muscular. Né? No outro dia eu gostaria que você viesse aqui, traz uma maca aí, vamos espetar alguém aí. Perfeito. A gente pode fazer manipulação articular, a quiropraxia e a osteopatia são especialidades do fisioterapeuta também. Tá. Então dá para fazer uma prática muito bacana e informativa aqui para o pessoal. Muito bem.